Olá, este é o programa Panorama das Comissões. Hoje vamos fazer um balanço das atividades da CPI das ONGs, instalada no primeiro semestre de 2023. E quem vai conversar com a gente é o presidente do colegiado, o senador Plínio Valério. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder mostrar ao país, ao Brasil, a realidade sobre a Amazônia. E essa CPI ela veio para isso, para abrir essa caixa preta de que modo são financiadas essas ONGs e como elas operam na Amazônia. A gente está tentando abrir essa caixa preta. Senador, o contexto é diferente porque temos um novo governo federal instalado em janeiro, novos senadores tomaram posse e, mesmo assim, o senhor conseguiu avançar a um ponto em que vários parlamentares já vêm tentando há pelo menos 20 anos e não conseguiram. Eu queria que o senhor contasse um pouco do trajeto, como foi essa luta para instalar a CPI das ONGs. Eu sou de Beira de Rio, do interior do Amazonas, do Rio Juruá, e a gente se acostumou, pelo menos se habituou, a ver missões estrangeiras levando caixas fechadas. E a gente sempre achou que estava sendo roubado por estrangeiros. Agora, bota 60 anos em cima disso, cheguei ao Senado, isso foi um compromisso de campanha, tentar uma CPI para investigar essas más ONGs que operam na Amazônia. O panorama é esse, a gente descobre que eles traçaram uma agenda global, grandes empresas, Texaco, a Casa Real da Inglaterra, Mitsubishi, Ford, tudo isso juntaram dinheiro para colocar num fundo e traçar a agenda global. E esse fundo, então, financia as ONGs que vão fazer o trabalho espalhado pelo mundo inteiro. Agora, senador, eu, estudando para fazer a entrevista com o senhor, percebi que há uma confusão de dados. Sim. Se a gente recorre ao IBGE, tem determinados dados, vai ao IPEA, são outros dados, outras instituições privadas, são dados diferentes. Na realidade, segundo o senhor, quantas são as ONGs? Não tem. A gente não sabe, fala em 100 mil, fala em 18, falam isso. Eu sei que nessa área lá do Alto Rio Negro, onde o ISA mandou por muitos anos, o ISA é o Instituto Socioambiental, executando prerrogativas, trabalhos do Estado, em convênio com a FUNAI. Lá foi mapeado pelo Exército, tem 374 ONGs. Só naquela região ali da Cabeça do Cachorro, que é a região mais rica do planeta. Onde está a reserva de nióbio, onde tem ouro, onde tem diamante. Então, se você tirar num terreno razoavelmente pequeno, que tem 300 e poucos, você porém vai imaginar. Mas falam em cento e poucos mil, falam em 93, o IBGE fala. Para você ver como o assunto, né, requer realmente investigação. As ONGs ou organizações não governamentais também são chamadas de OCIPs, Organizações Sociais Civis de Interesse Público sem fins lucrativos. Ela significa a mesma coisa ou é só uma fachada, uma maneira de querer? É um sub, né? É um braço, é um tentáculo. Essas OCIPs, elas vieram mais para o pessoal ver a facilidade da onda das ONGs, né, do governo Fernando Henrique para cá, a coisa acentuou. Então, muita gente esperta viu, mas esses aí são para ganhar pouco dinheiro, para ter o financiamento para alguma coisa, e muitas delas em boas causas, diga-se de verdade, a gente não está aqui demonizando ONG. Mas as ONGs mesmo que a gente está investigando são aquelas que detêm o poder, aquelas que aparelharam o governo brasileiro durante 40 anos. Mas o período de investigação, digamos assim, da transferência do dinheiro público para as ONGs foi limitado. A gente colocou um leque, mas colocou um leque bom, né? 2002 até 2022, acho que é isso. Porque é aí que a gente quer investigar. Coincide também da gente começar a investigar o Fundo Amazônia. Noruega, Alemanha, Canadá dão dinheiro para o Fundo Amazônia, mas é um dinheiro casado. Eles só dão para aquelas ONGs que eles determinam. Não passa pela mão do governo, nem pelo o BNDES é o gestor. O BNDES é o gestor de figurinha. O BNDES só vai repassar para aquelas que eles mandaram repassar. Tanto é que o TCU investigou e detectou... O dinheiro é seu, mas na verdade você não pode... Quem pede, o pedinte, o esmoléu não tem opção, a não ser aceitar a esmola. Então, é isso que acontece com o Brasil. O dinheiro vem, e esse dinheiro poderia ser melhor utilizado, e aí sim a CPI vai entrar no final com o relatório, apresentando projetos de leis para transparecer, dar transparência a essa coisa escura que é. Então, esse dinheiro é colocado nas mãos dessas mesmas ONGs, que gastam entre si até 85% do que arrecadam. Nós estamos falando aí de 17 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 30 milhões. Agora, senador, dinheiro. Do ponto de vista publicitário, quando o Estado, as ONGs, pelo menos teoricamente, foram criadas para assessorarem o Estado em áreas onde ele não poderia alcançar, com projetos, com
apoios e acabaram crescendo de forma, digamos assim, desmesurada. Mas quando você propõe alguma coisa para complementar algo que o Estado não está fazendo com competência, o que acontece? Você já chega com a imagem, olha, que coisa boa que está acontecendo. Isso gera um reflexo negativo quando alguém quer investigar, não é isso? Mas serve para a gente constatar a hipocrisia. Vamos lá, eles são criados para preencher lacunas que o braço do governo não chega. Essas lacunas só tem na Amazônia, essa lacuna não tem no Nordeste, não tem no Sudeste, porque as ONGs estão centralizadas na Amazônia. Então, mostra a hipocrisia. Você me cite alguma ONG dessa no Nordeste, por exemplo, trabalhando na questão do abastecimento da água. Mas na Amazônia você tem centenas delas trabalhando, preocupada com o clima, em preservar a floresta. Então, você centraliza numa região rica. Mostra a hipocrisia. Essas ONGs, eu estou falando do Instituto Socioambiental, né? Eu estou falando da WWF, do Greenpeace, que nós não vamos atrás do Greenpeace e do WWF, eles aparecem. Nós vamos atrás daquele braço dele no Brasil. Mas não existe nenhuma limitação para, por exemplo, o WWF é estrangeira. Greenpeace também é estrangeiro. O Instituto Socioambiental já é um nome até em português. Já é brasileiro, financiado por essa gente. Qual a diferença entre as duas? Se você pegar a diferença é que o ISA é um pouquinho menor, um pouco menor, mas encarregado de dominar no país. Então, os financiadores do Greenpeace e do WWF são os mesmos financiadores do ISA. Até as duas também repassam dinheiro. Eles pegam dinheiro e está no portal de 10, 20 entidades, associações e grupos. Mas esse dinheiro, ele não está ali, não foi a WWF que pegou e deu. Foi a Texaco, a Mitsubishi, a Ford, que jogaram nesse fundo que eu estava te mostrando. E esse fundo, então, é que distribui dinheiro. Qual é a missão de vocês? Isolar a Amazônia. Não é roubar mais a Amazônia. Ela foi saqueada há muito tempo. Nós estamos saqueados aí há séculos. Eles roubam o nosso ouro, roubam, meu adversário rouba, mas esse não é o principal. O principal é o serviço que eles estão prestando. Isolar a Amazônia. Deixar a Amazônia como uma dispensa de recursos naturais para as futuras gerações deles. Enquanto isso, quando falta uma mercadoria na dispensa, eles vêm buscar aqui. E aí é a biodiversidade, aí é o minério, é tudo que você possa imaginar. O ribeirinho, que é aquele que mora lá na beira, no interiorzão, que é quase como a bandeira nacional fincada ali no interior. O indígena também. Qual é a reação deles com relação às ONGs? Como é que é a relação deles? A primeira relação entre ribeirinho e indígena sempre foi boa. Nunca foi tumultuada. Vieram as ONGs que botaram na cabeça de alguns índios que a terra é deles, que eles estão aqui antes do descobrimento do país, que isso aqui pertence a eles, portanto vão demarcar e ficar com a terra. Botaram isso na cabeça dos indígenas, mas trabalhando para isso, aumentando quantitativamente os índios, tornando o ribeirinho os índios. E o ribeirinho, que é o guardião, junto com o indígena, que é o guardião da Amazônia, foi expulso de seu território. Por quê? Eles conviviam amigavelmente. Aí vem a ONG dizendo que não, o índio, tu é dono, tu é dono, tu é dono, tu é dono. Ele é um invasor. Faz o estudo antropológico, faz o estudo que for, eles patrocinam as ONGs, e depois vão na FUNAI, onde estão aparelhados, pedir para a FUNAI pedir um estudo deles sobre a possibilidade daquela demarcação de terra indígena. E demarcam. Com isso, eles expulsam o mestiço, expulsa o ribeirinho. Agora tu imagina, tu vive a vida toda aqui na minha mão, aqui, essa área aqui. Da noite para o dia, você é expulso. Aí tu perde tua identidade, tua casa, tua memória, tua fruta, teu peixe, tua caça. E tu vai morar pertinho onde foi reserva. Tu foi expulso pelo Exército. O Exército foi utilizado pelo Supremo que mandou. Mas tu fica com os mesmos hábitos. Tu volta a pescar, caçar e colher fruta aqui dentro. Só que agora você é visto como marginal. Você agora é o inimigo do meio ambiente. Então imagina o que é você nascer naquela terra, proteger aquela terra, teu avô, teu pai, teu bisavô, e de repente tu é expulso e leva o título de marginal, de inimigo do meio ambiente. Só pode gerar problemas. Então, essa injustiça que estão praticando contra o homem da Amazônia, em benefício de interesse estrangeiro, é que a gente se opõe, e a CPI veio para escancarar, para mostrar isso. Um outro capítulo já levantado na CPI, já na sessão de instalação, é a dominação da área da Amazônia, quer dizer, o enfraquecimento do Estado, o enfraquecimento do poder do Estado, a dominação pelo tráfico e, acima do tráfico, pelas ONGs que gerem o dinheiro. Como é que isso se reflete nas populações? O Aldo Rebelo, com o seu conhecimento, deu um exemplo cruel que a gente sente no dia a dia.
Dois exemplos que a gente vê, percebe, já tinha falado também. Movimento para tirar o agricultor da terra que ele invadiu. Ele está lá há 50 anos, mas agora descobriram que ele invadiu. Foi, inclusive, para lá incentivado pelo governo. Incentivado pelo governo. Mas, de repente, esse estudo antropológico, esse laudo antropológico da ONG, faz com que ele seja um invasor, porque a FUNAI absorveu isso, foi ela que mandou. Então, ele é um invasor. Ele foi ser expulso daquilo ali. Perdeu tudo que ele tem direito, ele não tem direito a mais nada, é um marginal. Então, chega helicóptero, aí chega PM, Polícia Federal, às vezes Exército, com metralhadoras na mão. Entrando na casa, chutando a casa, arrombando a porta da casa e dizendo que você vai ter que sair dali amanhã, hoje ou daqui a pouco. Mas ali não existe tráfico? Aí, pois é, vou já citar isso. Aí vai no celeiro, que não é um celeiro, é uma casinha, fura o saco de sal, que é para dar para o gado, espalha, corta o arame farpado, porque o gado vai embora. Você pensa que eles estão combatendo narcotraficante. Você jura que aquilo é uma operação contra o narcotráfico. E não é. É contra o indefeso pequeno agricultor que foi incentivado a ir para lá e agora é marginal. Enquanto isso, o narcotráfico campeia, avança. Há um exemplo que foi dado pelo Aldo de uma senhora que falou que o sobrinho dele, que é pequeno agricultor, de repente foi impedido, não pode mais plantar, colher. Aí ele vai ser cooptado pelo narcotráfico. Porque sabe qual é a desculpa que ele deu? Mamãe, titia, papai, eu vou para lá, porque pelo meu lado não sou perseguido. Eu ganho mais dinheiro e eu trabalhando por narcotráfico eu não sou perseguido. Ou seja, enquanto que nas prefeituras, a prefeitura que era um grande empregador... Já não é mais, hoje é o narcotráfico. Isso eles não cuidam, isso eles não denunciam. E o governo brasileiro, de forma irresponsável, se presta a isso, utilizando a Polícia Federal, Ministério Público Federal, que é aparelhadíssimo essa questão ambiental. Você tem muito procurador federal que é nerd, só viveu para estudar. Nos melhores cursinhos, nas melhores escolas, passou para procurador. Chega lá sem nenhuma experiência de vida. E militante do meio ambiente, porque é bom, né? Ser defensor do meio ambiente é bonito, é politicamente correto, então eles aproveitam a vaidade do ser humano. Eles coaptam, eles capturam o ser humano de várias maneiras. Há anos atrás eles foram na faculdade de geologia, de direito, de comunicação, tudo se pode se imaginar, e levaram esses poucos estudantes lá fora. E esses estudantes foram preparados, passaram em concursos aqui. Hoje você tem o BNDES só concursado. Eu vou tirar o BNDES, eu vou botar FUNAI e eu vou botar FUNAI e IBAMA. Você só tem funcionário de carreira, que não obedecem ninguém, a não ser esse pessoal das ONGs. Tem episódios aí deles negarem documentos para ministro do meio ambiente. Eles são pedantes, são metidos, se acham melhores que nós. E nesse caso, os brasileiros. Eu comparo esses brasileiros que fazem isso, aquele brasileiro do Império, que queria ser da corte, convidado para o baile do imperador, aí ficava puxando o saco dos colonizadores, achando que são colonizadores. E, na realidade, são colonizados, porque nós somos maltratados. Então, essa questão nossa é uma questão de nação Brasil, que quer ser soberana, contra esse pessoal que é uma nação colonizada, que prefere que a gente seja manietado, comandado por esse dinheiro que vem de fora. Uma outra questão aí são as riquezas naturais que, pretensamente ou não, são defendidas por essas ONGs que, enfim, que não querem que se mexa na terra, que haja exploração de minério e tal. E isso explodiu também com a questão do garimpo lá em Roraima. Como é que fica isso na sua visão, a questão desse garimpo ilegal? Eles manipularam. O garimpo, primeiro, o garimpo é ilegal porque mineração não é legal no país. Agora, qual é o país que não usa seu minério? A Noruega, que dá dinheiro para a Amazônia, explora lá. A Suécia, da Greta, está explorando lá também. Tudo para essa crise de energia. Lá onde? Lá na Grécia. Lá na Suécia. Não, a Noruega tem uma empresa aqui, mas eles lá exploram. Não, mas eles lá exploram seus bens naturais. E são esses mesmos que vêm para cá para dizer que nós não podemos explorar o potássio, a cassiterita, o diamante, e eles exploram lá. Eles vão ao último estágio, exploram tudo. Eu vou te dar um exemplo também de hipocrisia agora. A crise energética causada lá pela guerra, Ucrânia e Rússia, a Alemanha se descobre numa crise de energia. O que a Alemanha fez? Permitiu a exploração do carvão. E para isso, carvão, não, mas aqui tem uma igreja, derruba a igreja. Aqui tem uma escola, indeniza, derruba a escola. Lá não tem isso, fizeram. Mas é a Alemanha que dá dinheiro para o Fundo da Amazônia nos manietar. Pega Estados Unidos. Estados Unidos liberou suas reservas florestais. Para explorar o quê? Madeira. O Canadá vive de quê? Nióbio e madeira.
E nós temos nióbio, nessa área que eu te falei, de cabeça do cachorro, varia. Uns dizem que é 96%, outros dizem que é 98% da reserva mundial do nióbio. É que nós temos, e ninguém mexe. O Canadá tem 1,5 de nióbio e sustenta a sua saúde só com essa exploração. Então, eles podem, e nós não. Então, eles se dizem bonzinhos. E o que é pior é que você brasileiro entra nisso, de achar que nós somos vilões, que nós somos bandidos. Na realidade, se um filme for contado, filmado, narrado, nós somos artistas. Nós protegemos a floresta. Essa floresta que eles querem proteger está protegida por nós. Eu vou voltar a um outro ponto aqui que interessa, com certeza, a CPI e ao rumo dela. Corrija-me se eu estiver errado. Quando você vê na televisão o Sting, o outro cantor lá, estou lembrado do nome dele agora. Nós temos o Leonardo DiCaprio agora. Que é o Leonardo DiCaprio, é um ator. Ainda bem que ele não canta, ele é só ator, enfim. Pois é. E eles fazem, isso tem um papel, isso tem uma divulgação disso é enorme. Como é que a CPI vai se voltar contra isso, entendeu? É um trabalho hercúleo. Nós vamos evitar. A gente tem, e eu tenho que ser, a gente não pode gerar uma expectativa, né, no Brasil de que a gente vai desnudar, desvendar e acabar com isso. Não vai. Então, eu deparo com o Leonardo DiCaprio, eu deparo com a Gisele Bündchen, que é uma excelente brasileira, mas questão de Amazônia não entende nada. Você não resolve não enfrentá-los. Você não tem por que enfrentar essa gente. Vamos parar aqui no Greenpeace, parar no WWF. Vamos nos concentrar aqui nessas que estão por aqui, o CIMI, o ISA, tentar nesses que estão por aqui. A gente tem que fazer aquela escolha de Sofia, né? Isso aqui, eu quero isso. Então, nós não vamos embarcar o mundo com as pernas, vamos centralizar para escancarar, abrir a caixa preta e depois apresentar lei nesse sentido. Se a gente quiser enfrentar, só o que a gente já está enfrentando aqui já é altamente perigoso e injusto, porque eles já manipularam tudo, já dominaram tudo. Agora imagina se eu for abrir e confrontar, né, lá fora. Então vamos deixar lá fora, vamos tratar do que está aqui dentro, que já é muito mal, já é muito errado o que está aqui dentro. Eles aumentam o número de índios, eles espalham os índios onde eles querem e depois fazem um estudo para ser uma reserva. Então tem histórias aí de ribeirinhos sendo transformados em índios, para poder chegar nesse montante, nesse número. Quais foram as etapas já empreendidas pela CPI? O que vem, qual o mapeamento do que vem por aí? A primeira etapa, dar voz aos invisíveis. Então você teve lá o Yanomami, né? Você teve lá o Baniwa, você teve lá 5 etnias e um agricultor, dizendo a mesma coisa. Nós não queremos ONG, nós não queremos ser tutelados. Essas ONGs usam dinheiro e enriquecem a nossa custa. O que eles disseram, a gente quer o que vocês brancos querem ter. Então, se vocês dizem que nós somos donos da terra, por que eu não posso plantar? Por que eu não posso cavar? Por que eu não posso ter o financiamento? Dito pelos índios. Veio o Aldo Rebelo, coroou tudo isso com a sua aula, confirmando, ampliando e mostrando e abrindo os olhos para o Brasil inteiro. A outra fase de antropólogos que fizeram estudos para essas demarcações de terras. Uns vão ter que dizer como é que eles fizeram aquilo, e o outro vai dizer que aquilo tudo é mancomunado, que aquilo tudo foi enrolado, e vão citar esses nomes. Aí sim, vamos passar para a fase de ouvir as ONGs. E qual a solução em termos legais? O que o senhor pode prever em termos de legislação e da aplicabilidade das leis? Porque o Brasil tem lei para tudo, mas funcionar, né? Nós vamos apresentar projetos de leis, e não só vai ser só tarefa dos membros da CPI, mas qualquer um cidadão pode dar sugestão, o senador vai poder apontar. Projetos de leis que visem dar transparência a essa coisa que está obscura. O dinheiro para o Fundo da Amazônia, quem deu, fulano, tá bom. Quem recebeu, como é que entrou esse dinheiro? Quem recebeu esse dinheiro? Por que esse dinheiro veio aqui? Para quem que esse dinheiro foi dado? Então nós vamos fazer leis. Mas não existe lei já nesse sentido? Eu desconheço essa que diz que o dinheiro de ONG tem que ser dado entrada. Parece que não tem. E o Ministério da Fazenda, a Receita... Não sabem nada disso. Não sabem nada. É direto no fundo, e esse fundo lá... tem um conselho do Fundo da Amazônia composto quase sua metade por ONGs, representantes de ONGs. O cara do IBAMA é de uma ONG. Outro dia ele trabalhou numa empresa de cosmético, que está no IBAMA hoje.
o vice da Marina veio de uma ONG. Então, é assim, cara, você faz a coisa aqui, manieta aqui, está acumulado e tudo dá certo. Agora, onde é que nós vamos chegar? Novas leis não, leis para dar transparência a isso. E enquanto a gente não apresenta o relatório, nós vamos escancarar para o país mesmo. Como é que foi feito isso, para que depois nenhum brasileiro e nenhuma brasileira possa dizer que desconhecia. Agora, o senhor sabe que nós vivemos ainda um clima bastante polarizado na política. Entre direita e esquerda. Ou seja, e o senhor está do lado, assim, lado vidraça da coisa, enfim. E aí acontece, é muito fácil alguém chegar e dizer, isso aí é contra o governo tal, isso. Enfim. Como se comportar diante disso? A estratégia que a gente traçou, e é verdade, não é uma estratégia mentirosa, é de que não é contra o governo. Nós temos como meta as ONGs que ganham dinheiro e prestam de serviço. Eu tenho dito sempre, na abertura, ontem, hoje, vou dizer amanhã, depois de amanhã, esta CPI não é para demonizar a ONG. Essa CPI não é questão de Bolsonaro e Lula. Essa CPI não é questão de direita e esquerda. É nação, é o Brasil que quer ser nação, respeitando sua soberania, tendo direito à sua soberania, contra uma nação que quer ser colonizada, que são esses que pensam que são colonizadores. Então, eles querem viver às custas das ONGs, mandando na gente, com poder paralelo, dando dinheiro, e a gente não quer isso. Então, isso sim, eu me coloco nessa nação Brasil. Agora, aceitar direita e esquerda, isso não tem nada a ver, não é contra o governo, não tem nada a ver. Algo que aparecer a gente vai mostrar, mas não visa ser contra o governo, até porque desvirtuaria o objetivo. Nosso objetivo são ONGs ambientais, que enriquecem, que vivem nababescamente às custas da miséria da Amazônia em particular. Nós temos na Amazônia 9 milhões de lares que não têm condições de comprar uma cesta básica, e eles vivem com dinheiro às custas dessas pessoas. Então, eles utilizam os índios, escravizam os índios, expulsam o ribeirinho em nome deles, enriquecendo em nome da desgraça dos outros. Então, nós vamos escancarar. Aí o Brasil vai saber o que é a Amazônia. Agora, sabendo o que é a Amazônia, quem sabe vai estar do nosso lado. É possível fazer isso sem contrariar interesses marginais que já estão estabelecidos, como o narcotráfico, como o tráfico de armas, como o contrabando? Você contraria. O narcotráfico a gente vai encontrar sim, mas nós não vamos investigar o narcotráfico. Isso é a Polícia Federal, isso é a polícia, né? Nós vamos encontrar sim. Nós vamos nos limitar. O narcotráfico, ele é prejudicial, ele tem lá, é paralelo, mas ele não pega dinheiro no exterior para dizer que vai dar para o indígena. Ele não pega dinheiro no interior para dizer que vai ajudar o ribeirinho. Mas ele está lá oprimindo o ribeirinho. Mas eu estou dizendo... Está oferecendo emprego e dinheiro fácil para o filho do ribeirinho. Por quê? Porque quem diz que vai fazer aquilo, o governo não vai. Eu não posso ir lá, a ONG vai. A ONG vai e não faz. Então, o narcotráfico, a gente vai contrariar alguns interesses, mas não vai confrontá-los. Não é esse o objetivo. Nem é medo, nem é receio, é porque já é uma outra área. Já fica mais para outro tipo de sindicância, de averiguação. Nós vamos nesse, que pegaram dinheiro do Fundo Amazônia, que ficaram com esse dinheiro. Aqueles que, em nome da Amazônia, vão lá fora colher dinheiro e nada fazem, a não ser mal para a Amazônia. Porque eles propagam que a Amazônia está queimando, está devastada, que o Amazônia é um imbecil, é um tolo que não sabe cuidar, então nós vamos cuidar para eles. E não vem, eles vêm isolar. Aí eles nos tratam, a gente começa a ler, começa a ver os livros, relatórios de reunião, eles nos tratam como colônia, no tempo da colônia. Tanto é que tem um cacique lá do Pará, que deu um vídeo para a gente, nós mostramos, dizendo que a ONG que vai lá no Pará leva latas de querosene, que é lata antiga, cheia de manteiga, de 20 quilos e de 5. Aí dá a manteiga, quando eles esvaziam, pega a lata de volta e levam de volta no avião. Só que um menino não carrega a lata, tem que ser um homem. É naquele tempo, trocava, né, por bugiganga, por espelho, agora substitui o espelho. Então, é a mesma coisa, cara, é impressionante como a gente está vivendo um neocolonialismo, uma coisa. Agora é muito grande, você que está me ouvindo aí agora, esse cara é um doido, esse senador. Não sou doido, não. Não é viajar na maionese, não é teoria da conspiração. Isso existe mesmo, está implantado. A Amazônia está dominada pelos estrangeiros. O senhor diria, então, que falta aos brasileiros maior conhecimento do que realmente acontece na Amazônia? Principalmente na Amazônia. Falta ao brasileiro conhecer a Amazônia. Falta ao brasileiro acreditar mais em mim, senador da Amazônia, do que no Leonardo DiCaprio. Acreditar mais num senador da Amazônia do que no Macron. O Macron é um hipócrita. O Macron é que não conseguiu nem segurar Notre Dame, que pegou fogo, fica nos acusando de tocar fogo na floresta. O Macron tem a Guiana Francesa aqui, que é a maior fronteira depois da Paris, da França com a Bélgica, é a nossa. Lá pode tudo. Eles têm garimpo.
legalizado. E ele aqui não deixando a gente garimpar. Então, quando você fala assim, garimpeiro, sei lá, marginal, garimpeiro, é porque não pode. Se você deixar a gente explorar o potássio, só um buraco no Amazonas, município de Altaz ligado a Manaus, só um buraco, a gente vai suprir o mercado brasileiro em 25% do potássio. Só um buraco. Que é fertilizante, né? Que é fertilizante. Se você abre 4 buracos, tem 100%. Agora, isso interessa quem domina o fertilizante na escala mundial? Claro que não interessa. Então, tudo que você botar, tudo que você colocar, né, em um assunto ONG, cabe. Desde o roubo da biodiversidade, descobriram um morcego branco, aí roubaram, já levaram açaí, quiseram levar cupuaçu, já levaram o que viram agora? Como aqui é muita coisa, eles têm isso aqui como uma dispensa. Faltou lá, eles vêm buscar aqui e querem guardar para as futuras gerações deles, enquanto que as indígenas morrem por inanição. Senador, muito obrigado aqui pela sua presença. Foi uma entrevista assim que aprendi muito. Boa sorte para o senhor e espero que o senhor consiga o seu objetivo. O objetivo principal é fazer com que você brasileiro e você brasileira conheça a Amazônia. Este foi o panorama do primeiro semestre de 2023 sobre a CPI das ONGs. Esta entrevista já está disponível na nossa página na internet, senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.